Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, aleluias. Romanos, capítulo de número 16. Oh, aleluias. Amanhã eu estarei voltando para a minha cidade, junto com meu esposo. Mas eu quero agradecer de todo o meu coração ao Senhor, que nos escolheu para, junto com os irmãos, cooperarmos nessa obra nesses dias. Para tanto, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Manuel, pela confiança, pela liberdade dada a nós e ao Espírito Santo que opera nessa igreja. Deus abençoe a Unadeb, muito obrigado, eu estou levando carinho de vocês comigo. E a minha gratidão pela oportunidade. Deus abençoe ao meu amigo, meu irmão Robson, juntamente com a sua esposa Caia, seu filho Áquila, toda a sua família. Ao Madeb, deixo aqui também o meu beijo, meu abraço ao Denis, a Carla, a todos os irmãos que cooperam com essa obra, ao pastor Orcival, um dos homens mais quebrantados de Brasília. Deus abençoe a vida desse homem de Deus, lhe dando saúde. É um prazer rever o irmão Roosevelt nesse lugar. Todas as irmãs da intercessão, varões valorosos, Deus abençoe. Amanda, Joelma, Deus abençoe. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 16. Glória a Deus. Obrigada, viu, Adilson? Deus abençoe a Lorena e seu bebê que está chegando. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa de cada um deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais eram notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. Saudai meu amado Estaque. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam e você diz amém. Senta dando glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para a pessoa que está ao seu lado com carinho e diga para ela: por favor, não converse comigo. Diga para ela uma vez mais: por favor, não converse comigo. Obrigada. Aleluias. Glória a Deus. Carta de Paulo à igreja de Roma é uma carta muito bonita, muito expressiva. Paulo ainda não tinha conseguido ter com os romanos, com os judeus e com os gentios que formavam a igreja ali naquela localidade. Essa igreja era muito expressiva, essa igreja era muito importante. E essa igreja agregava uma série de irmãos de culturas e costumes diferentes, mas que juntos se formavam em apenas um como igreja viva do Senhor Jesus. E Paulo tentava ir ter com eles, mas por diversas vezes não conseguiu, e até o presente momento também não havia conseguido. Então ele escreve essa carta, diz que vai ter com eles muito em breve, na plenitude do Espírito de Cristo, na plenitude do Espírito do Senhor, e que iria visitá-los.
deixando com eles a esperança de receber esse santo homem de Deus. Para a igreja daquela época, para a igreja que estava se formando naquela ocasião, era uma honra muito grande receber a pessoa de Paulo na devida congregação. Isso muito honrava aqueles irmãos. E quando ele escreve esta carta à igreja de Roma, ele está querendo deixar claro para aqueles irmãos: eu não esqueci de vocês, eu não esqueci da obra que vocês estão realizando nesse lugar. Eu ainda não estou aí em corpo presente, mas o meu coração está anelado ao coração da igreja e dos irmãos aí em Roma, dando a eles a expectativa de que muito em breve, em tempo oportuno, ele iria visitá-los e iria estar com eles ali naquele lugar. E isso alegrava o coração daqueles que recebiam essa carta, porque havia um burburinho. Havia um burburinho ali na igreja de Roma, onde eles achavam que aquela igreja não iria ser reconhecida justamente pela quantidade de irmãos mesclados que haviam ali. Haviam entre eles gregos, haviam entre eles romanos, haviam entre eles judeus e haviam entre eles uma diversidade enorme de gentílicos, ou seja, de pessoas misturadas e de culturas e costumes diferenciados. Então, por causa disso, havia uma fofoca de Satanás lançada entre aqueles irmãos, aonde dizia: olha, Paulo não vai vir aqui não, Paulo não tem motivo nenhum para vir aqui, porque nós somos muito misturados, nós somos uma igreja muito popular, então ele não veio até agora, é provável de que ele não venha mais. E se Paulo não vier pisar nessa terra, se Paulo não vier pisar nessa igreja, você sabe o que vão dizer que a gente não é igreja de verdade, vão dizer que a gente não tem apóstolo que responde em nosso nome, vão dizer que não trabalhamos com seriedade. Então havia toda uma movimentação, e por isso Paulo escreve com tanta verdade, com tanto carinho, com tanto amor e com tanta doutrina. Paulo não se apega a questões de usos e costumes, Paulo não se apega a questões interculturais, Paulo não se apega aos costumes de uns e outros. A Bíblia é clara, e a carta dirigida à igreja de Roma é uma carta onde ele faz questão de falar sobre a morte do velho homem, sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, sobre ele como advogado, perdoador dos nossos pecados e galardoador, aleluia, preparando os crentes para a ressurreição e o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele deixa tudo isso muito claro, porque ele entende que aquela igreja tem uma série de pessoas com uma série de costumes. Então ele vai colocar um foco, um alvo, para que aqueles irmãos sigam somente aquele alvo. Dado isso, feito isso, agora ele vai se despedir. E por mais que talvez para mim e para você o capítulo 16 não pareça tão importante quanto ele é muito importante. Nós fazemos aqui a menção de vários nomes de pessoas que nem estão mais presentes, pessoas que obviamente não estão entre nós, e quando isso acontece, a gente não acha válido falar o nome de tais pessoas. É como se fosse assim: já viu aquele crente quando ora e ele diz: Senhor, fala comigo? Aí ele fecha a Bíblia, pede de Deus uma direção e abre a Bíblia. Aí de repente cai na genealogia de Abraão. Aí ele fecha a Bíblia e diz: não, Senhor, fala comigo. Porque ele não acredita que na menção de nomes a várias outras pessoas, Deus tenha uma verdade a comunicar ao coração dele. Só que é uma verdade da parte de Deus no capítulo de número 16. Paulo vai fazer uma menção honrosa. Ele vai saudar, ele vai honrar. E nesta saudação ele coloca em posição de honra e de exaltação os nomes das pessoas tão diletas e tremendas que o próprio Senhor Deus, na pessoa do seu Espírito Santo, coloca no coração de Paulo o desejo de escrever o nome de uma a uma. Nome esse que não está escrito no livro de história que passa, nome esse que não está escrito no livro de poesia que passa, nome este que está escrito e marcado para sempre nos anais da história da humanidade. E ele começa a saudar diversos irmãos. Os nomes são diferentes, as idades são diferentes, os lugares que eles vêm são diferentes, os propósitos e as causas que eles trabalham, isso faz eles serem iguais, aleluia. A cor é diferente, o tamanho é diferente, o cabelo é diferente, língua é diferente, a idade é diferente, mas quando o Senhor chama alguém para poder estruturar a igreja e para servir a igreja, se tem uma pergunta que Deus não faz é: quantos anos você tem? E agora Paulo dedica uma menção honrosa a cada uma dessas pessoas.
Pessoas que trabalhavam, pessoas que estavam trabalhando, pessoas que se esforçaram, pessoas que estavam se esforçando, pessoas que serviram, pessoas que estavam servindo, pessoas que cooperavam, pessoas que estavam cooperando. E você vai perceber que a palavra-chave em todos os versículos do capítulo 16 são palavras de peso, palavras de trabalho, palavras de atitude, palavras de dinamismo. São os cooperadores, os servidores, os trabalhadores, os servos do Senhor. Perceba que Paulo não faz menção aos apóstolos. Ele faz menção aos apóstolos quando fala que os servos trabalharam se destacando diante dos apóstolos, mas ele não faz nem menção aos apóstolos. Irmã Camila, quem é que Paulo está mencionando? Quem é que Paulo está honrando? Paulo está honrando os servos do Senhor. Aleluia! Aleluia! Trifene e Trifosa, velhas, mas servas do Senhor. Amaracando Ralabaia. Priscila e Áquila, um casal aparentemente servindo de início jovem, mas servos do Senhor. Epeneto, um ancião, mas servo do Senhor. Febe, uma mulher, mas que servia a igreja de Sencreia. Oh, meu Deus. Servos do Senhor. Irmã Camila, de onde vem a honra deles? Da boca de Paulo. Porque Paulo era um homem de tempo precioso. Escute o que eu vou dizer. A honra não vem de ouro, honra não vem de diamante, honra não vem de bronze nem de prata. Honra vem de quem está dando. Por quê, irmã Camila? Porque tem gente que tem ouro e não é honrado, tem prata e não é honrado, tem dinheiro e não é honrado. Por quê? Porque o ouro é produto de roubo, a prata produto de suborno e o dinheiro produto de chantagem. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem a honra. Tem gente que tem ouro, mas não tem a honra. Tem gente que tem carro, mas não tem a honra. Tem gente que tem roupa, mas não tem a honra. Tem gente que tem o melhor sapato, mas não tem a honra. Tem gente que tem a melhor casa, mas não tem a honra. Tem gente que tem a família mais bem vestida, mas não tem a honra. E por que estes homens e mulheres são honrados? Porque a honra deles é dada por alguém que é honrado. Uma coisa é teu vizinho que não sabe nada da tua vida. Uma coisa é alguém que você viu uma vez e outra tributar para você uma palavra de elogio. Esta palavra é apenas um elogio e nada mais além disso. Por quê? Porque ela está falando do que te vê, ela só te conhece. Mas quando Paulo abre a boca para honrar esses servos, ele está falando de quem ele conhece e de quem ele reconhece. Ou seja, ele conhece duas vezes. E quem está falando? Quem está falando é um homem que pode falar. Coisa boa é ser honrado por quem pode honrar. Coisa boa é ser exaltado por quem pode exaltar. Coisa boa é subir degrau por quem pode dizer sobe. Este homem é muito honrado. Este homem tem um tempo precioso. Diga após mim, tempo precioso. Este mesmo homem, no primeiro capítulo desta carta que ele dirige à igreja de Roma, ele não vai se identificar primeiramente como apóstolo. Ele vai dizer, eu, Paulo, servo do Senhor Jesus. Por que ele faz isso? Quando Paulo se dirige à igreja de Corinto, na primeira carta, ele se denomina como servo do Senhor. Ele age com humildade, ele age com benevolência, ele age com misericórdia, ele age com humildade. Ele coloca eu, Paulo, servo do Senhor. Mas a igreja de Corinto era severa, a igreja de Corinto era dura, a igreja de Corinto precisava de correção, e eles começam a fazer um burburinho acerca de Paulo. Aí quando ele escreve por segunda vez, ele vai dizer, eu, Paulo, apóstolo. Sabe para quem é título? Título é quando a gente precisa impor a alguém, porque de servo para servo não precisa de título. De servo para servo pode se apresentar como servo também. Por quê? Porque o servo sabe que melhor do que ser apóstolo, melhor do que ser pastor, melhor do que ser presbítero, melhor do que ser evangelista, é ser reconhecido por servo. Servo do Senhor. Tanto ele sabia disso que era apóstolo, chamado e confirmado pelo Senhor. Mas quando ele se dirige aos príncipes e às princesas da terra, ele não faz questão de mencionar o apostolado, ele faz questão de mencionar o trabalho. Eu, servo
Sabe o que ele está dizendo? Eu entendo a vossa labuta, eu entendo o vosso trabalho, eu entendo o vosso serviço, eu conheço o calo das vossas mãos, eu conheço a febre que arde no vosso corpo, eu sei o que é ter pés inchados, eu sei o que é ter varize, eu sei o que é mancar, eu sei o que é ter pé sujo, eu sei o que é encostar a barriga no tacho da cantina e a festa toda ser linda e você terminar com gordura no cabelo. O que Paulo está dizendo é: eu sei que você merece honra, porque você é servo. Servos do Senhor, servos do Senhor. Servos do Senhor não têm idade, servos do Senhor se apresentam com trabalho. Servos do Senhor não têm cor, servos do Senhor se apresentam com serviço. Servos do Senhor não têm tamanho, servos do Senhor se apresentam com cooperação. Servos do Senhor não têm carteirinha, servos do Senhor são conhecidos mais no céu do que na terra. Paulo se dirige aos servos, e quando ele faz isso, ele honra eles. Por quê? Porque ele é honrado. Honra para ser honra tem que vir de quem sabe honrar. Honra para ser honra tem que ser de quem é honrado. E Paulo dedica este tempo e esta saudação final somente a honrar essas pessoas. Ele faz isso e ele tem um tempo precioso. Lembra que eu pedi para você falar tempo precioso? Diga mais uma vez: tempo precioso. O tempo de Paulo é um tempo precioso, porque o tempo do servo do Senhor é um tempo precioso. É por isso que a gente não tem tempo para conversa fiada, não tem tempo para fofoca, não tem tempo para disse-me-disse, não tem tempo para ficar esticando conversinha, não tem tempo para ficar chateado porque o irmão não deu a paz do Senhor, não tem tempo para ficar chateado porque o outro passou direto e não te viu. O servo do Senhor, ele tem um tempo precioso, e todo o tempo dele é dedicado à edificação da igreja. O tempo dos adolescentes tem o tempo do estudo, tem o tempo da faculdade, mas em tudo isso, eu disse tudo isso, eu vou repetir, tudo isso, a faculdade, a limpeza da casa, o curso de inglês, o curso de informática, o trabalho, o lazer, o passeio, tudo isto tem que girar em torno da edificação da igreja. Quer comais, quer bebais, quer vistais, faças tudo para a glória de Deus. Oh, aleluia! Tudo que este homem faz é procurando servir a igreja. Este homem arma a tenda quase que de segunda a sexta, e sábado e domingo são os dias que ele tem livre para poder edificar a noiva de Cristo. Mas tudo que ele faz é edificando a igreja. Você tem edificado a igreja? Ou você é daqueles que diz que Jesus está no seu coração e para a igreja não faz nada? Ou você é daqueles que Jesus está na sua vida, mas para a igreja não dá nada? Ou você é daqueles que diz que Jesus é o dono da sua família, mas sua família não... Oh, meu Deus! Tudo que ele tem é para a edificação da igreja. Sabe quem Deus chama? Deus chama quem vai dedicar tudo que tem para a edificação da igreja. Oh, irmã Camila, mas igreja não é Deus, mas a representatividade do nosso trabalho ao Senhor e do nosso amor ao Senhor está no nosso trabalho para a igreja. Servindo a igreja. Este homem de tempo precioso para o que está fazendo para escrever uma carta. Ai, quem valoriza o seu tempo tem pessoas para ouvir quando ele vai falar. Ai, Jesus, o que é que você tem feito com o seu tempo? O que é que você tem feito com as suas horas e com os seus minutos? O Senhor está dizendo: valorize o seu tempo, e quando você falar, as pessoas vão querer te ouvir. Quando você escrever, as pessoas vão querer ler. Quando você tuitar, as pessoas vão querer observar. Quando você postar, as pessoas vão parar o que estão fazendo para ler o que você escreveu. Agora, a gente que perde tempo com qualquer coisa passa batido. Deus está dizendo: você é meu servo, e como meu servo, você precisa aprender a valorizar o seu tempo. E quando você valorizar o seu tempo, as pessoas valorizarão você. Esse homem tem um valor muito grande, e ele para o que está fazendo. E quando ele para o que está fazendo, ele não pode escrever, e pede a Tércio, que naquele momento se faz um secretário para ele, e escreve para ele tudo o que ele precisa acerca da igreja de Roma. É válido aqui dizer como esta carta era lida na ocasião. Esta carta era lida da seguinte forma: reunia-se toda a congregação, todos os irmãos, todos os servos, todos os crentes, todos aqueles que habitavam naquela congregação. Reunia eles e fazia um culto, fazia uma devocional, e em dado momento, no lugar da pregação da palavra, vinha a pregação da carta, porque o pregador
pregador era de fora e a carta era a pregação. Então tudo parava para que aquela palavra fosse falada, tudo parava para que aquela palavra fosse pregada, e aquilo era lido diante de todos. Não tinha esse nível de ética que nós chamamos hoje. Se a palavra era de honra, todos sabiam, e se era de correção, todos ouviam. Parava-se então o culto. Sabe o que é mais precioso do que o tempo de um servo de Deus? O tempo do culto. Diga, tempo do culto. Diga mais forte, tempo do culto. Nada é mais precioso do que o tempo do culto. Nada é mais importante do que o tempo do culto. Nada pode atrapalhar o tempo do culto. É por isso que o Brasil pode estar transviado. É por isso que a conduta moral das famílias pode estar quebrada. É por isso que dentro da lei tentam colocar homossexualismo dentro da educação infantil. Mas ninguém pode atrapalhar culto religioso, sobretudo se esse culto for Yahvé, porque ninguém pode atrapalhar o tempo do culto. Ninguém pode atrapalhar o tempo do culto. O que é mais precioso do que o tempo do homem? O tempo do culto. Este homem agora escreve, e o tempo do culto vai parar. Vai parar para quê? Para que ele fale o que ele tem que falar, e para que ele honre quem ele tem que honrar. Oh meu Deus do céu, eu imagino que o povo está ouvindo e está ligado em tudo que a igreja, em tudo que o leitor da carta está lendo. Mas quando chega no capítulo de número 16, pode quem sabe começar a dar uma inquietação nos irmãos. Isso acontece até os dias de hoje, sabe por quê? Saudação cansa. Quem aqui frequenta convenções sabe do que eu estou dizendo. Às vezes para o culto é o tempo do culto, e o tempo do culto é precioso. O tempo do culto é precioso, mais precioso do que o tempo do homem de Deus. O tempo do culto é precioso, e às vezes nas nossas convenções a gente se depara com um provável cenário nesse momento, quando a carta era lida, quando tudo está sendo falado para Deus. A gente dá glória, a gente dá aleluia, a gente vibra, a gente dá cambalhota, a gente solta rajada de língua estranha. Mas no capítulo 16 começa as saudações. Perceba que as saudações eram feitas no final e não no começo. Nós contrariamos essa lógica hoje nos tempos da igreja, porque a saudação causa tanta inquietação, que se nós tivéssemos que parar depois da glória de Deus ter sido derramada para poder fazer a saudação, nego terminava o culto dormindo na cadeira. Tamanha inquietação que gera a saudação. Se for o nosso nome que estiver sendo citado, a gente para tudo para ouvir. Mas se é o nome da Febe, se é o nome da Trifena, se é o nome da Trifosa, vai dando uma inquietação. Já viu o cantor quando pega, que ele começa a falar: eu quero agradecer o fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Já viu o pregador que nem eu quando pega: eu quero agradecer o fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Quando a gente faz isso a quem merece, a igreja até ouve. Agora quando você tributa a honra a quem não merece, vai dando uma inquietação. Aí a gente fica: prega logo, pregador, não fala, mas pensa. Canta logo, pregador, está atrapalhando o tempo do culto. Sabe por quê? Ninguém pode atrapalhar o tempo do culto. Servo de Deus que valoriza culto não atrapalha o tempo do culto. É por isso que se o regente chegar, o coral canta, e se o regente não chegar, o coral vai cantar do mesmo jeito, porque culto não espera regente. É por isso que se o pastor estiver, ele abre o culto, mas se ele não estiver, ele já orienta alguém para abrir. Por quê? Porque a igreja não espera pastor. Ai, não se escandaliza não. Deus está usando a minha boca para te dizer: você vai aprender a valorizar o tempo do culto. Mas esse povo aqui, de certo, quando ouve as saudações finais dadas por Paulo acerca dos servos de Jesus na terra, com certeza esse povo vibra. Porque quando a gente honra quem merece ser honrado, a igreja vibra junto. Amém ou não amém? Tem gente aqui que parou de saudar, porque ouviu tanta saudação a quem não merecia, que começou a se enjoar. Mas o Senhor está me mandando liberar uma palavra para essa igreja. Vocês vão voltar a mencionar vários nomes, e vão dar continuidade e agregar aos nomes que já são saudados muitos outros nomes. Por quê? Porque Deus está levantando um povo que valoriza o seu tempo, e que valoriza o tempo do culto para a edificação da igreja. Quem são os servos de Deus? Servos de Deus são os trabalhadores. A nomenclatura servo, ela é quase uma origem do vocábulo de Deus. Eu vou repetir. A nomenclatura servo, ela é praticamente uma origem do vocabulário de Deus.
Eu estou aqui dizendo e ousando informar que se tem alguém que inventou a palavra servo, foi Deus. E nos primórdios ainda da antiguidade, quando por vezes ele faz menção a essa palavra, como a Jó no capítulo 1 de seu livro, ele vai dizer, ele vai dar testemunho de Jó a Satanás, dizendo: tens tu visto o meu servo Jó? Tens tu visto o meu? Tens tu visto o meu? Tens tu visto o meu? Não há nesta terra homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal como o meu? Deus está dando testemunho de Jó a Satanás. E o que Deus está fazendo é algo grandioso. Quando Deus pronuncia servo, Ele não está falando de um serviço qualquer. Quando Deus pronuncia a palavra servo, Ele não está se dirigindo a quem faz serviços menores. Quando Deus pronuncia a palavra servo, Ele está dando o sentido original do que representa essa palavra quando Ele mesmo fala. Quando Deus diz: tens tu visto o meu servo Jó, Ele está dizendo: tens tu visto o príncipe da terra de Uz? Quando a palavra servo é dirigida da boca de Deus, Ele não fala de servo e seu senhor, como na parábola em que Jesus colocou. Quando é dirigida da boca de Deus, Ele está falando servo e está colocando um paralelo entre servo e príncipe na terra. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é: tens tu visto o príncipe Jó na terra de Uz? E para ser servo na nomenclatura, para ser servo na boca de Deus, o que é que eu tenho que ser, irmã Camila? Reto, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus vai dar testemunho de Jó a Satanás. Em Deus está a verdade. É por isso que Jesus, na representação do seu Pai, o verbo feito em carne, Ele dizia: em verdade vos digo, porque tudo o que Ele dizia era a verdade. Deus é a verdade, Deus é a luz dos homens. Em Deus não há sombra, não há dúvida, não há embaraço. A palavra do Senhor diz que Ele é o Pai das luzes, e nele não há sombra alguma de dúvida em nenhuma variação. Mas a Bíblia vai dizer que Deus dá testemunho de Jó a Satanás. E para Deus fazer isso, o que a Bíblia está sugerindo no texto é como se Deus tivesse fechado os olhos para Jó por um segundo, para que o testemunho dele fosse validado. Irmã Camila, Deus não precisa disso, porque Deus é verdade e a sua boca é verdade. Deus também não precisava vir à terra e habitar com os homens. Ele poderia ter redimido a humanidade de outra forma. Deus também não precisava ter usurpado de si mesmo o trono da sua glória para estar com os homens. Mas Ele também fez isso. Deus não precisava liberar nenhuma palavra para que a terra fosse criada. Ele poderia ter pensado e a terra ter sido criada, mas Ele liberou. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo dos meios e das formas que Deus tem de agir. E para poder glorificar o nome dele no testemunho de Jó, o que o texto está sugerindo é que Deus tivesse fechado os olhos por algum segundo. Irmã Camila, Deus não fecha os olhos. A Bíblia diz: eis que não tosquenejará, não dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Deus não cochila. Quando a palavra do Senhor na revelação em João do seu livro vai falar que os olhos dele são como chama de fogo, a Bíblia está sugerindo que Deus não tem pálpebras, e por isso que o olho dele é como chama de fogo. Por quê? Porque não pode fechar. E como então ele está dando testemunho de Jó a Satanás? Irmãos, entenda isso, é pela fé. Quem for sistemático e não quiser entender, pode pegar a Bíblia e sair agora. Mas eu estou aqui como voz profética para te dizer: é como se Deus tivesse feito assim, ó: pode ir lá, porque você é reto. Pode ir lá porque você é sincero. Pode Pode ir lá porque ele não mente. Pode ir lá porque ele não xinga. Pode ir lá porque ele é santo. Quem é o servo de Deus? Servo de Deus é alguém que valoriza caráter. Servo de Deus é alguém que tem na primazia caráter e não reputação. Deus, ao dar testemunho de Jó, está dizendo: pode ir lá porque eu conheço o caráter dele. Jó tinha uma reputação, e era uma reputação muito boa. Eu não estou falando que reputação não é importante, mas no reino do céu, reputação não é prioridade. E o que é prioridade no reino do céu, irmã Camila? Prioridade no reino do céu é caráter. Jó tinha uma reputação linda. Deus poderia ter dito: tens tu visto o sábio Jó?
Ele era sábio. Deus poderia ter dito: tens tu visto a grande filosofia de Jó? Ele era filósofo. Meu Deus, até hoje um dos livros de maior dificuldade de interpretação são os livros de Jó. Há coisas que Shakespeare falou e todo mundo baba, mas coisas que estão fundadas em verdades que Jó já havia dito antes de Shakespeare. Deus poderia ter dito: tens tu visto o conhecimento de Jó? Deus poderia ter dito: tens tu visto a sabedoria de Jó? Jó era um homem popular. A cultura da terra de Uz regia que quando Jó chegava na cidade, as pessoas aclamavam por ele, colocavam ele sobre uma cadeira, seguravam em 4 partes, cada uma em uma parte da cadeira, e ele era ovacionado. As pessoas pediam conselho, conselho administrativo, econômico. Jó era um homem que tinha uma cabeça incrível, mas quando Deus dá testemunho dele, Deus não diz: tens tu visto o eloquente? Tens tu visto o administrador? Tens tu visto o sábio? Não, Deus diz: tens tu visto o meu servo? Sabe o que Deus está dizendo? Para me servir, as tuas características não me impressionam, mas o teu caráter me emociona. Pegue na mão de quem está ao seu lado e diga: primeiro caráter. Não, você não falou. Diga: primeiro caráter, depois reputação. Irmã Camila, o que é caráter? Caráter é quem Deus sabe que eu sou. E o que é reputação? Reputação é o que dizem que eu sou. Reputação é o que falam de você. E caráter é quem Deus sabe que eu sou, independente do que dizem ao meu respeito. Deus está dizendo: eu não estou olhando apenas para o que falam de você. Eu quero te conhecer no teu quarto. Eu quero te conhecer na tua oração. Eu quero te conhecer na tua verdade. Quero te conhecer nos teus erros. Quero te conhecer nas tuas fraquezas. Eu quero que tu revele qual é o teu caráter. Oh, Barasheb Narasaio. Será que ele pode fechar os olhos? Será que ele pode, já que não fecha, tampar os olhos e dizer: pode ir lá embaixo da cama dele que você não vai encontrar revista esquisita? Será que Deus pode dizer: pode ir lá no guarda-roupa dela porque não tem nenhuma roupa que ela alabarachemnaraia? Pode ir lá no histórico da internet que você não vai ver nenhum site de conduta imoral? Será que Deus pode dar testemunho do teu caráter hoje? Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá, pode porque nele eu confio, pode porque eu conheço o caráter dele, pode porque eu estou forjando ele na guerra, pode porque eu estou forjando ele na prova, pode porque ele não me nega, pode porque eu sondo ele, pode porque eu capacito ele, pode porque eu chamei ele, pode porque eu direciono ele, pode porque eu cuido dele, pode ir lá. Quem são os servos do Senhor? São gente que antes de qualquer coisa tem caráter. Vai ver, teu nome não está nos outdoors porque você ainda não tem uma reputação grandiosa, mas o teu nome está escrito no livro da vida porque você tem caráter. Vai ver, você ainda não gravou DVD e não tem uma capa estampada e está deixando isso te oprimir. Isso não quer dizer nada, isso é reputação. Seja conhecido pelo que você é e não pelo que você faz. Deus te conhece pelo teu caráter. Qual é o caráter, irmã Camila, que Deus deseja que eu tenha? Um perfil de santidade. Seja santo como santo é o vosso Pai que está no céu. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santifica-te hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Deus está gritando, os sacerdotes estão gritando, a Unadeb está gritando: santidade ao Senhor. Essas vidas são vidas que renunciam. Não tem como servir ao Senhor e não renunciar a algo. Irmã Camila, por que eu ainda não consegui servir ao Senhor como Ele deseja que eu sirva? Porque você não quer renunciar a nada. Você quer servir Deus com tudo que você tem. Você quer servir Deus com o cumprimento dessa saia? Não vai dar. Você quer servir Deus com ele? Quer servir Deus xingando palavrão? Não vai dar. Quer servir Deus andando em má companhia? Não vai dar. Quer servir Deus sentando na roda dos escarnecedores? Não vai dar. Quer servir Deus entrando na casa de quem não presta? Não vai dar. Quer servir Deus fazendo aliança com o ímpio? Não vai dar. O Senhor está dizendo: renuncia. 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 Eu nunca vi um tempo onde falam tanto sobre a família.
Fala tanto sobre a família dado aos dardos inflamados que o diabo lança para destruir a família. Não é só agora não, é desde os primórdios do tempo lá no Éden. E me impressiona quando eu vejo pais e mães querendo proteger a família, levando para o shopping no domingo. Querendo cuidar da família, levando para a churrascaria na hora da escola dominical. Isso me impressiona. Não, irmão, porque a família vem em primeiro lugar. Não coloca Jesus em primeiro lugar, não. Para você ver aonde vai parar a tua família. Quer ensinar seu filho a ser filho de Deus? Ou quer ensinar o seu filho a ser servo de Deus? Porque, senhoras e senhores, hoje eu vos trago uma diferença. Irmã Camila, o que é ser filho de Deus? Ser filho de Deus é uma das melhores coisas que se podem haver no mundo. Só não é a melhor, porque pode-se ser servo. E quem é servo tem uma alegria maior do que a de quem é filho. Irmã Camila, me explique isso. Ser filho de Deus é uma glória. Ser filho de Deus é uma graça, é um favor impagável. Ser filho de Deus é uma coisa linda. Ser filho de Deus é ter a alegria da salvação, é ter um coração transbordante de alegria. Ser filho de Deus é ter brilho do Espírito Santo. E Ele nos transportou, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ser filho de Deus é maravilhoso. Irmão, para ser filho de Deus, o que eu preciso fazer? Apenas reconhecer o senhorio de Cristo. Porque a salvação não são pelas obras, a salvação é pela graça. Para ser filho de Deus eu não preciso trabalhar. Para ser filho de Deus eu não preciso me batizar. Para ser filho de Deus eu não preciso ser assíduo na escola dominical. Irmã Camila, me prove isso, eu lhe provo. A Bíblia diz que Jesus estava pendurado na cruz do Calvário e havia um ladrão à sua direita. Este ladrão juntamente com o outro escarnecia. Mas dado momento ele olhou para Cristo e conseguiu ver Cristo, além das vestes, além da nudez, além do sangue, além do inchaço, além da coroa. Eu quero aqui lembrar o cenário de Cristo no madeiro. Cristo não estava com uma capa bonita, Cristo não estava com uma túnica dourada, Cristo não estava com espada na bainha, Cristo não estava com coroa real, Cristo estava com uma coroa de espinho que escalpelava a sua cabeça, Cristo estava com o rosto lavado de sangue, dada as canadas que tomou na sua cabeça, junto à coroa de espinho. Cristo estava com os olhos inchados e desfigurado, dado aos socos que ele tomou. Cristo estava moído, Cristo estava abatido, mas não destruído, mas estava ali no madeiro. E a Bíblia diz que de repente o ladrão da direita olha para ele e diz assim: Senhor. Do nada o homem sai com essa: Senhor, vírgula, Senhor. Como assim, Senhor? Ele não tem cara de Senhor, não está com coroa de Senhor, ele não tem capa de Senhor, não está com sapato de Senhor, não está com túnica de Senhor. Este homem verdadeiramente reconheceu o senhorio de Cristo. Por quê? Porque ele viu Cristo além das vestes, ele viu Cristo além da coroa, ele viu Cristo além do sangue, ele viu Cristo além do inchaço. Irmã Camila, quem são essas pessoas que querem andar com Cristo, mas não são de Cristo? São pessoas que só conseguem ver Cristo no carro, só conseguem ver Cristo na casa, só conseguem ver Cristo na cura. Mas este homem viu Cristo além da visão humana. E olhando e fitando os olhos nele, ele diz: Senhor. Mas Camilo, o que eu preciso para ser filho de Deus? Reconhecer o senhorio de Cristo na terra. Senhor, se possível for, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Segunda coisa, para ser filho de Deus, o que eu preciso, irmã Camila? Acreditar que tem um reino. Eu preciso ter fé para acreditar em Deus. Acredito nele, no seu filho, reconheço o seu senhorio. E depois,
acreditar que tem um céu e que Ele preparou um lugar para eu habitar com Ele, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Aquele homem a 1 milésimo, olhe para cá e não perca isso por nada. Aquele homem a 1 milésimo de segundos atrás, ele era réu do inferno, condenado à morte eterna, ao lugar que range dente e fede enxofre, ao lugar onde há pestilência e tormento eterno. A 1 milésimo de segundos antes dele pronunciar a palavra Senhor, ele iria viver no charco de lodo para sempre, teria o seu corpo queimado pelo fogo para a eternidade, gostaria de morrer de novo, mas não poderia, porque era réu do inferno e juízo para sempre estaria sobre ele. Mas quando ele abre a boca e ele diz Senhor, olha só o que Jesus responde para ele: filho, ainda hoje. Ei, Jesus não olha para ele e diz ladrão. Jesus não olha para ele e diz prostituto. Jesus não olha para ele e diz traficante. Jesus não olha para ele e diz adúltero. Jesus não olha para ele e diz assassino. Jesus olha para ele, sepulta o sepulta o passado dele e diz filho, 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 ainda hoje, quando igreja, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu e você, preste atenção nisso, eu e você ainda estamos vencendo, eu e você ainda lutamos contra o pecado. Eu e você que dizimamos, que ofertamos, que vamos à escola bíblica dominical, ainda estamos lutando contra a carne e ainda estamos amordaçando o próprio eu. Agora este homem já venceu. Porque aonde ele está, diabo não toca mais nele. Mas Camilo, o que você quer dizer? Eu quero que vocês me digam, quantas escolas bíblicas esse moço participou? Quantas ceias ele tomou? Quando Jesus pregou, quantas mensagens de Jesus ele ouviu? No partir do pão, quantos pedaços ele comeu? Na multiplicação dos pães e peixes, aonde este homem estava? Quando houve a descida do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aonde este homem estava? Capítulo 1, esse homem já estava morto. Irmão, aonde esse homem se batizou? No batismo de João, que não foi, porque ele não desceu numa água e nem passou na Judeia. Mas a Bíblia diz que Jesus diz para ele: filho, você não se batizou, filho. Você não foi à escola bíblica, filho. Você não tomou santa ceia, filho. Você não comeu do pão, filho. Você não bebeu do cálice, filho. Você não participou da mensagem, filho. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora eu tenho uma verdade de Deus para a tua vida. Por que este homem foi chamado de filho e não foi chamado de príncipe? Porque este homem era filho, não era servo. E há critérios, exclusividade, honras, menções, saudações, triunfos, que por mais precioso que seja um filho, ele não pode receber, porque é apenas filho. Este homem morreu. Este homem ressuscitará em glória. Este homem vai estar no paraíso. Este homem aguarda no seio de Abraão. Mas este homem não poderá ter a alegria do que é saber de fritar coxinha na cantina. Este homem não sabe a alegria que é participar de uma escola dominical. Este homem não sabe a vibração que tem numa santa ceia. Este homem não sabe a alegria que é ficar na portaria. Este homem não sabe o que é limpar o banco de igreja e começar dando aleluia e terminar batizado com o Espírito Santo. Este homem não sabe o que é entrar pelas portas como nada e sair delas sendo reconhecido como servo. Mas Camilo, o que você faz aqui nessa noite? Eu te respondo e caminho para concluir. Eu estou aqui em defesa dos servos. Por quê? Porque filho, um monte de gente já é e quer continuar sendo. E está pensando que vai para o céu porque virou filho.
Ei, Baxé, nasce. Eu vou sim, irmã. Você disse que o ladrão foi para o céu também? Sabe por que ele foi como filho? Porque não teve como servir. A pergunta é, se você ainda está vivo, por que não foi promovido e continua sendo filho? Pega na mão de quem está ao seu lado e diga, ele vai te promover. 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 Você não vai ficar como filho. Deus há de te promover. Dá um salto dessa cadeira e glorifique o nome dele. Glorifique o nome dele. Rebarachai de canto ré, alabaixo e de omanassai. Quero chamar o irmão do teclado, o irmão da bateria para ficarem apostos. Aleluia. Uma Camila, dê um glória a Deus aí para eu beber uma água. Ei, há duas classificações de pessoas aqui nessa noite. A primeira, aquelas que ainda não tomaram santa ceia. Aquelas que não sabem da alegria que ia passar pelas águas batismais e ser cheias do Espírito Santo. Para essas pessoas, o Senhor te convida. Ele quer que você seja filho. Sabe por quê? Porque todas as coisas que o Pai deu, o Filho também tem direito. E o servo, irmã? A diferença do servo é que o servo não recebe só na glória. E o filho? O filho deve se contentar com o que ele há de receber. Afinal, ele não faz nada, foi pela graça. E o servo? Servo é inquieto e não se contenta só com a glória. Não que não tenha contentamento no porvir, mas é porque ele sabe que, dado ao trabalho que ele tem na terra, há um salário para ele. Olha o que a Bíblia fala acerca do obreiro. A Bíblia não fala que o obreiro é digno de uma oferta. A Bíblia diz que o obreiro é digno de um. Porque oferta é o que se dispuser no coração. Irmã Camila, para quem é oferta? Oferta é para filho. Vez ou outra vem uma bênção, vez ou outra vem uma vitória, vez ou outra vem um gracejo. Isso é uma oferta do céu para a tua vida. Afinal, você é filho, já deve estar suficientemente satisfeito com a glória. Afinal, você não fez nada que pague a valia de estar no porvir. E o servo? Para o servo não. O servo tem um salário, porque para quem trabalha de Deus, ei, baraxé, quem trabalha, quem trabalha para Deus é recompensado com salário. Quero liberar da parte de Deus uma palavra para a sua vida. Deus hoje vai te dar um salário. Deus vai te dar um salário. Por quê? Porque você vai aprender o valor que tem em servir ao Senhor. Quem é o filho de Deus? Filho de Deus não dá satisfação para o pastor. Filho de Deus viaja e a gente só sabe que viajou porque ele volta com a marquinha do biquíni. Nada disso desabona. Se Deus quiser salvar e reconhecer o senhorio, se Deus é Deus, quem sou eu? Não sou nada. Mas salário é para servo. Por que eu disse que para servo e eu estou em defesa dos servos? Porque me parece que alguns filhos perceberam que os servos têm benefícios que os filhos não têm. Aí acha que se estiver atrelado ao rol de membros, se tomar santa ceia de 15 em 15 ou de 30 em 30, se começar a dar o dízimo e vez ou outra dar uma oferta, acha que é o suficiente para ser assalariado pelo céu. Mas para servir ao Senhor tem que ter trabalho, suor no rosto, calo na mão, currículo. Tem que ter testemunho, tem que ter... Chega desse negócio de entrar e não querer fazer nada para não estragar a chapinha do cabelo. Isso é coisa de filho. Deus está querendo te promover a servo. Chega desse negócio de botar um salto deste tamanho já como justificativa para não ficar em pé. Servo que é servo vem de salto e anda com chinelo na bolsa, porque ele sabe, tô no salto enquanto eu posso. Na hora que der eu boto o chinelo. Ei, irmã, eu sou filho e não sou servo, porque eu estou esperando a hora do meu chamado.
Você vai ver reunião e ordenação para tudo. Você vai ver ordenação para presbítero, vai ver ordenação para pastor, vai ver ordenação ao diaconato, mas você nunca verá ordenação ao servo. Irmãos, onde nós estamos aqui, eu quero chamar o fulano de tal, derramar o óleo sobre a cabeça dele e ordenar ele a servo. Sabe por quê? Servo não é ordenado, ele se ordena e se prontifica. Sabe aquela pessoa que vai no mural da igreja para ver se o nome está na escala? Isso é filho, porque servo não precisa nem saber se o nome está na escala, ele já vem estando ou não estando. Tem filho que entrou hoje aqui injuriado. Das duas, uma, você vai embora com a sua injúria, ou você aceita ser promovido pelo reino de Deus. Mas estou chateada, eu vou sair da igreja, porque tem 15 dias que eu não venho na igreja e ninguém foi na minha casa. Claro que não foi, você só vem de 15 em 15. Mas Camila, quem é o filho de Deus? O filho de Deus é alguém que tem até ausência notada, mas o servo é alguém que tem a ausência escandalosamente notada. Servo de Deus não tem privacidade. Filho de Deus pode faltar um mês, filho de Deus pode vir de 15 em 15, ninguém liga para a casa dele para perturbar. Se o servo de Deus, que não falta nunca, que não erra nunca, que vem sempre, falta um domingo, a gente já chega em casa porque você não foi. Sabe por quê? Porque a presença dele é notada, mas a ausência dele é escandalosamente sentida. Deus está dizendo: eu não te chamei para entrar por essas portas e sair do mesmo jeito, eu te chamei para botar a mão no arado e fazer alguma coisa. Ei, servo de Deus não vê fardo, servo de Deus vê oportunidade. Ô irmãozinho, fica ali na portaria, porque o porteiro que estava na escala não veio e eu preciso de alguém na recepção. Ô irmão, eu não tenho esse chamado não. Tá achando que portaria é chamado? Portaria é coisa de servo, meu irmão. Rebaraçai, não precisa ter chamado não. Eu quero explicar aqui o que é chamado. Muitos são chamados, e ministério poucos têm. Ei, o filho de Deus, ele é chamado. O que é isso? Ele tem uma oportunidade sempre de ser promovido. E o servo de Deus? O servo de Deus não tem um chamado, é o chamado que tem ele. Servo de Deus não tem um ministério, é o ministério que tem ele. Já viu aquela pessoa? E deve ter umas 10 hoje aqui assim que o Espírito de Deus fala comigo, dizendo: ó, falar com o Robson quando acabar o culto. É meu último ano à frente de um NADEP. É o último ano que eu ajudo. Se ele for servo de Deus, isso é palavra jogada ao vento. Porque quando ele pensa em entregar, ele engasga. Porque o chamado está agarrado nele, o ministério está agarrado nele. E ele não faz o que ele quer, ele faz o que Deus quer. Ele não vai aonde quer, ele vai aonde Deus quer. Deus está dizendo: eu vou te promover. Pega na mão dessa pessoa e coloca ela de pé. Diga pra ela: fica de pé, fica de pé. Ah, Jesus. Servo, 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 servo. Mas Camila, quem eu sou? Filho ou servo? Se você é filho, você não aguenta mais um minuto, você quer ir embora agora. Se você é servo, você também pode não aguentar, mas vai ficar, porque é servo. É marachou, manaracalassé. Filho vai pro céu, para de brigar com o filho. Deixa que do filho Deus cuida, porque em filho quem manda é o pai. Mas servo tem pastor. Servo tem coordenador. Servo tem mãe. Servo tem pai. Servo tem tio. Servo tem professor. Mas Camila, você falou que ser filho é bom, ser servo é ótimo. Tem alguma coisa ainda melhor do que isso? Tem.
ser servidor. Por quê? Josué capítulo 1, o Senhor vai dizer assim: tendo Moisés, meu servo, sido morto, levantou Josué, servidor de Moisés, em seu lugar. Sabe por quê? Tem gente que quer ser servo, mas é só de Deus. Não tem um negócio com homem, não tem um negócio com igreja. Meu negócio é com... Você não sabe o que é bom. Bom mesmo é ser servidor de alguém. Mas Camila, o que isso significa? Isso significa ligar para o meu líder e dizer quando eu não vou vir. Isso significa ligar para o meu líder e perguntar se eu posso ir. Isso significa ligar para a agenda da minha igreja e ver se eu posso sair esse dia, ou se eu vou destruir, ou se eu vou ficar de fora do evento da minha igreja. Por quê? Porque eu sou servo? Não, porque eu sou servidor. Tem 3 pessoas aqui, três classificações aqui. Tem gente aqui que é filho e há de sair como servo hoje. Nem mais um dia hoje. Se você gostar de servir, como eu creio que você há de gostar, sabe por quê? Irmão, quem serve também é servido. Aqui o servo é o primeiro a chegar e o último a sair. E por que ele continua servindo? Porque ele sabe que naquele grande dia ele vai ser o primeiro a entrar, o primeiro a sentar, o primeiro a lavar a ceia, a ser servido. Aqui a gente fica na ponta da fila, esperando alguém chamar a gente pelo número. Lá não. Lá a gente fica diante dele, vendo ele como ele é. E a Bíblia diz que ele chamará cada um pelo seu nome, e ele te dará um novo nome. Da parte de Deus eu quero te dizer que vale a pena servir. Chega desse negócio de não querer trabalhar em departamento nenhum. Oi, irmão, mas eu queria que a mensagem de hoje fosse igual aquela de ontem, assim, ó. Hoje não tem leite, hoje é pão. E o Senhor está dizendo: come esse pão. Pegue na mão de quem está ao seu lado e pergunte para essa pessoa: em que eu posso te ser útil? Sabe quem está perguntando? Quem já aprendeu que ser melhor do que servo é ser servidor. De 2 em 2, de 2 em 2. Fecha um elo de oração aí agora. De 2 em 2. De 2 em 2. Se não der de 2, faz de 3. Se não der de 2, faz de 3. Não tem problema. De 2 em 2, de 2 em 2. Se não der de 2, faz de 3. Fecha um ciclo de oração. Fecha um ciclo de oração. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Joelma, pode cantar um hino? Glória a Deus. Glória a Deus. É encerramento, é encerramento. Fique em paz com o teu coração. Fique em paz com o teu coração. Eu quero te convidar a orar. E a sua oração é a oração da promoção. Você vai pedir: Deus, promove esse jovem. Promove esse adolescente. Promove essa irmã. Promove esse varão. Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça, e eu quero ouvir o clamor. Eu quero ouvir a intercessão. O Nadeb comece a orar. O Nadeb comece a orar. Adolescentes comecem a orar. Mulheres comecem a orar. Homens de Deus comecem a orar. Comece a orar. Senhor, promove. Senhor, honra. Senhor, levanta. Senhor, tira da inércia. Senhor, coloca na atividade. Coloca ele para te servir. Comece a orar. Glória a Deus. Vai orando, vai orando, vai orando, abre a tua boca, comece a orar. Jesus levanta, Jesus levanta, Jesus levanta, levanta para te servir, levanta. Perto quero estar. Comece a orar, comece a orar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há.
de Jesus, nós queremos te pedir, derrama do teu Espírito, derrama do teu Espírito, derrama do teu Espírito, derrama do teu Espírito, batiza com teu Espírito, batiza com teu Espírito, batiza com o Espírito Santo com fogo, para revestimento de poder, para revestimento de poder, para que eles te sirvam, te sirvam, te sirvam, te sirvam, te sirvam, te sirvam, te sirvam. Ele é Espírito de verdade, ele é Espírito de verdade. Em nome de Jesus. Na unção de Deus, na unção de Deus. Quando eu disser três, você vai abraçar a pessoa que está ao seu lado e você vai dizer para ela: serve, parabéns. Eu conto um, se prepare para um abraço de poder em alguém. Deus vai levantar hoje. Eu conto dois, vira de frente para essa pessoa. Quando eu disser três, entrega a palavra. É um, é dois, é três, abraça ele e diga: serve. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Quer deixar de ser criatura e começar a ser chamado de filho? Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você já foi servo, mas nem como filho está se identificando mais. E hoje você quer entregar a sua vida para Jesus. Onde está a primeira pessoa? Temos alguém aqui? Temos alguém que quer aceitar Jesus? Não? Se não tem, amém. Se você não aceitou, que Deus